Bom dia. Tenham muitas calorosas boas-vindas. Comecemos a Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrar o elemento dos três mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que nos ensinas a orar, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que intercedes por nós ao Pai, Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que lembras do vosso povo, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Agora demos graça e glória a Deus. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam. De vós ter por seu Criador e sua providência.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias disse o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se sim ou não, hei de sabê-lo. Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então para Sodoma, enquanto o Senhor continuava junto de Abraão. Este aproximou-se e disse: irás destruir o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Matá-los-ás a todos? Não poderás a essa cidade, por causa dos 50 justos que nela residem? Longe de ti fazer tal coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte. Longe de ti. O juiz de toda a terra não fará justiça? O Senhor respondeu: se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu: atrevo-me a falar ao meu Senhor. Eu, que não passo de pó e cinza, talvez para 50 justos faltem 5. Por causa dos 5, destruirás a cidade? O Senhor respondeu: não a destruirei se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez: talvez não se encontrem nela 50, 40. O Senhor respondeu: não a destruirei em atenção a esses 40. Abraão disse ainda: se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez. Talvez lá não há 30 justos. Não farei a destruição se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente: atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor. Talvez não se encontrem lá mais de 20 justos. O Senhor respondeu: não destruirei a cidade em atenção a esses 20. Abraão prosseguiu: se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez. Talvez lá não se encontrem senão 10. O Senhor respondeu: em atenção a esses 10, não destruirei a cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltaste acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentaste a fortaleza da minha alma. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, suportados com Cristo no batismo, também com Ele fostes ressuscitados, pela fé que tiveste no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, quando estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Deus fez que voltasses à vida com Cristo e perdoou-nos todas as nossas faltas. Anulou o documento da nossa dívida com as suas imposições contra nós, suprimiu, cravando-o na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas.
Naquele tempo estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhes Jesus: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate à porta abrir-se-á. Se um de vós for pai e filhos pedir peixe, em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Palavra da salvação. Boa tarde. Good afternoon. Eu não receio, sabe? Não receio enganei. Não é boa tarde, bom dia, né? Ainda está bom dia. De Jesus, quando qualquer coisa que ele fazia de importante, antes de ele fazer algo, ele rezava. Rezava para a força, para ter essa comunicação com o seu Pai, nosso Pai. Antes de entrarmos no desenvolvimento da leitura de hoje, da mensagem de hoje, para todos vós que estão aqui, talvez há já muito tempo que não vêm aqui à nossa igreja e talvez não conhecem o nosso pastor, o Padre Bill Roberts, que já foi pastor aqui há talvez 6 anos e agora está de volta. Seja bem-vindo em nome de todos aqueles que não conhecem o seu Padre. Senhor, ensina-nos a rezar. Eu sempre imaginei esta passagem dos discípulos verem Jesus a rezar, mas não uma reza qualquer. Não uma reza que nós estamos rezando, mas ao mesmo tempo estamos pensando no que vamos fazer, ou estamos pensando no que deixamos em casa, ou estamos pensando qualquer coisa. Mas uma reza em que era Ele e Deus. Era Ele e o Pai. Uma entrega total a uma reza. Nós todos podemos rezar, nós todos sabemos rezar. Mas rezar é mais do que palavras. Rezar é mais do que ler. Ler a Bíblia, por exemplo, é uma reza. Ler as nossas orações é rezar. A oração que o Senhor nos ensinou e que hoje vemos aqui em resumo é rezar. Ave Maria é uma reza. Mas quantos de nós marcamos um encontro com Jesus para falar com Ele? Hoje nós estamos celebrando a festa de Santo Antônio.
Uma festa que é tradicional já há muitos anos, que esteve parada aqui na nossa igreja por muito tempo e voltou. Mas isto é mais do que uma festa. Em pouco tempo, os nossos santos, as nossas imagens vão passear pelas ruas aqui de Taunton. Em pouco tempo, uma multidão de homens e mulheres, crianças e jovens vão acompanhar a imagem de Santo António, o nosso padroeiro. E os outros santos estão aqui, incluindo o Santo Cristo. Porque isso é a nossa tradição, isso é a nossa cultura. Uma cultura que nós não podemos deixar morrer, uma tradição que nós temos que manter. Mas é uma tradição também fundada em algo que hoje muitas vezes está um pouco a desaparecer. Isso é uma tradição fundada num povo de fé, de um povo de oração, de um povo de entrega ao próprio Deus. De onde nasceu? Essas tradições nasceram por alguma razão. E por essa mesma razão nós temos que mantê-la. É a nossa fé, é a nossa identidade como um povo. Mas é mais do que isso. É uma aclamação, é uma entrega, é um agradecimento ao Senhor. É mostrar às pessoas, mostrar à nossa cidade, à multidão que nos acompanha, que há mais alguma coisa para além das nossas palavras. Há os nossos, nossas entregas, os nossos agradecimentos. E, meus irmãos, quando nós deixarmos de ter as nossas tradições, quando nós deixarmos de ter a nossa cultura, nós estamos a perder um pouco do sabor da nossa existência como cristãos. Mas não vamos ficar por aqui. Que essas procissões, que o nosso juntar seja algo mais, que seja uma partilha, uma entrega. Ensina-nos, Senhor, a rezar. E quando rezardes, dizia o Senhor, reza assim: Pai que estás no céu. Nós temos, em pouco tempo, nós vamos ter a oração do Pai Nosso. Uma oração que é rezada talvez milhões de vezes por dia, através do mundo. Porque qualquer celebração, o Pai Nosso encontra-se nessa celebração. Mas nós temos essa oração um pouco diferente. Nós aprendemos essa oração do Pai Nosso. Pai Nosso, não somente Pai. Nosso. Quando nós rezamos em comunidade, nós não dizemos meu Pai. Nós dizemos Pai Nosso. Porque Ele é Pai de todos nós. E se Ele é Pai de todos nós aqui presentes e lá fora, mesmo aqueles que nós não conhecemos, são nossos irmãos. Sim, eu, infelizmente, não tive irmãos nem irmãs, mas eu conheço, tive filhos, e eles são irmãos. Não são sempre coisas de mel, não estão sempre de acordo, não estão sempre nas melhores maneiras, mas são irmãos, correm o mesmo sangue. Também nós, como os filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros através do amor de Deus, através da sua criação. Ele é que nos deu o ser, Ele é que nos deu a vida. E essa vida tem que ser guiada, tem que ser entregue a alguém que hoje Ele responde no fim do nosso Evangelho. Quando dá a comparação, quando é o pai mau que dá coisas más aos seus filhos. Quanto mais Deus dará o quê? Não é pão somente, o pão vem depois. O pão também é um resultado daquilo que Ele nos quer dar e que nós muitas vezes não recebemos. Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai do céu dará o quê? Eu não ouvi bem. O Espírito Santo. Mas tem mais uma coisa. A quem lhe pedir. Ele derrama o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo de graça. E o que é o Espírito Santo que nós não falamos? Que nós temos muitas vezes até medo de dizer.
Não é mais do que o amor do Pai com o Filho que se derrama, é aquela união que se derrama sobre nós como filhos de Deus, que se derrama nos nossos corações, nas nossas vidas. Mas para isso também nós temos que entrar em oração, embora a primeira leitura de hoje seja um pouco talvez maçadora, como nós muitos dizem, mas tem o sentido de que queremos ser persistentes. Temos que orar e orar com fervor, orar sempre. Senhor, mas porquê? Senhor, o que aconteceu? Mas a oração é mais do que isso. A oração é um diálogo em que eu falo e Ele fala comigo. E nós muitas vezes só falamos e não temos um minuto, um tempo para escutar o Senhor. Nós necessitamos desse Senhor. E é esse Espírito que nos vai dar essa força, é esse Espírito que nos vai dar a inspiração para nós fazermos essas coisas. Não é só do pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai. Não é? Porque nós, quando fazermos isso, também nós podemos dizer, como São Paulo dizia, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu que perdoo, não sou mais eu que faço, não sou mais eu que vou. É o Cristo que vai em mim, que me impede, é o Espírito que me manda. E esse Espírito é dado de graça a todo aquele que o pedir, a todo aquele que o orar com intensidade. Sim, todos nós temos o Espírito, mas a maior parte de nós temos o Espírito fechado numa caixinha, ele não sai. E então esse sai muitas vezes em palavras, mas não ações, e nós temos que deitar esse Espírito em ação. Uma pequena história que eu achei própria para esta altura. Certo dia, um homem passeava pela cidade e passa e vê uma loja que dizia Loja de Deus. E ele, por curiosidade, vamos ver o que é que está lá, da Loja de Deus. E ele entrou e vê um anjo sentado. E as prateleiras repletas, cheias de jarras, de caixas. E por fora tinha as letras que diziam fé, caridade, esperança, amor, perdão, temor a Deus. Todos os dons, ou a maior parte dos dons, estavam ali à disposição daquele homem, ali naquela loja. E ele olha para o anjo e disse: é tudo para vender. E o anjo disse: não, é tudo para dar, é de graça. Ele então, cheio de coragem, ele disse: queria, então pode-me dar um bocadinho de fé, pode-me dar um bocadinho de ciência, pode-me dar um bocadinho de temor a Deus, um bocadinho de perdão, olha, também um bocadinho de salvação para mim e para a minha família. E vai pedindo os dons, e vai pedindo. E depois, quando já está pronto, o anjo vai buscar uma caixinha muito pequenina e começa a encher a caixinha de dons. E o homem assim a olhar para o anjo, mas vai, tudo o que eu pedi vai levar nessa caixinha. E o anjo a dizer: sabe, nós não vendemos os dons, nós oferecemos as sementes. E as sementes caem naquela caixa. Os dons não são para vender, os dons são entregues de graça a cada um de nós. Mas o que nós fazemos com esses dons, onde nós semeamos esses dons, é o que nós vamos colher. Se semearmos esses dons na paz, no amor, na concórdia, na esperança, na fé, na oração, vamos colher a fé, a esperança, a oração. É o que nós fazemos com eles, é aquilo que o Senhor nos dá, através do seu Espírito, que se derrama sobre cada um de nós. Mas isto está em nós, a todo aquele que lhe pedir, está em nós receber, está em nós aceitar esses dons que vêm de graça, em sementes para nós semearmos. E vou terminar com outra pequena história.
que todos nós conhecemos, mas que muitas vezes não passamos sentido algum. Todos nós temos família no cemitério. E cada campa, cada pedra, por trás da pedra, tem uma data. Dizem que sim, digam que sim. Tem datas. Tem a data do nascimento da pessoa e tem a data da morte da pessoa. Mas dentro dessas duas datas existe uma coisa que nós não vemos. Há um traço que nós tratamos, um traço de separação. Em inglês nós dizemos dash. Por exemplo, vou usar a minha mãe, por exemplo, 1935. Tracinho 2024. Será que nós sabemos o que é que representa aquele tracinho? Eu vou dizer. Representa a vida da minha mãe. Representa a vida de cada um que está ali. Corpo, mas o espírito está nas sementes que eles plantaram. O espírito voou, o espírito saiu. Vai recolher os frutos das sementes que eles e que nós um dia vamos plantar. As sementes que nós vamos plantando também um dia vai estar numa lápida, vai estar numa pedra no cemitério que diz 1958 até Deus quiser que nós nos estejamos. É o que é que nós vamos fazer com as nossas sementes durante esse tempo? O que é que nós vamos substituir aquele traço de separação quando um dia chegar a nós? Just a few words in English that we want just to welcome all of those that are not Portuguese speaking. And I'm just going to tell this one to close. It's a little story. And I'm not going to go to the long one, I'll do the short one. We all know that on the cemetery there are stones. And on those stones, behind those stones, there are dates. The date that the person was born and the date that the person died. As I was saying, I was using my mother's name, 1935, - 2024. We don't know, or most of us have no idea what that dash represents. But I'll tell you what it represents. It represents the life that my mother lived. That represents the life that the person lived, with the gifts that were given by God. The seeds that they plant during their lives are written in that dash. And the fruits of those seeds, the fruit of those plants, wherever they plant, wherever they sow, will be life eternal. Whatever we sow, whatever we do here, we will reap on the other side. So whatever we do here today, whatever we celebrate, must be done with heart. Everything that we do must be done with prayer, forgiveness, and love. Everything that we do will be with the eyes not here on earth, but there in heaven. May God help us to reach that goal. God bless you all. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, dos todos, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Nós amamos a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito
Com fé e confiança, oferecemos as nossas orações. Pelo Santo Padre, Papa Leão, pelos bispos e ministros sagrados e por todo o povo redimido por Cristo, oremos ao Senhor. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos ao Senhor. Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade, por todos os homens a quem negam os seus direitos e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos ao Senhor. Pelos que batem à porta dos amigos, pelos que põem a esperança só em Deus e por aqueles que não encontram quem os ajude, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, pelos batizados da nossa Diocese e pelos defuntos das nossas comunidades. E hoje nós lembramos Elsie e Joseph Abbey, José Pereira, Laura, Joaquim Câmara Sr., Ruben Oliveira e Diamantino Duarte e as famílias dessas pessoas ofereceram a decoração dos nossos andores. Oremos ao Senhor. No silêncio dos nossos corações, levemos ao Senhor as nossas próprias intenções. Juntamos também as intenções do grupo de oração e do Marco da Silva, que também ajudaram na decoração dos andores. Manuel Franco e família, que contribuíram também de uma maneira ou de outra, assim como José António, Jéssica Bairros, Beatriz Pereira, Bárbara Laranjo, Isabel Bairros, Paulo Bairros, Maria Goulart, John, Cecília Rego, Laura e Osvaldo Rodrigues, Joana Reis, Manuel Oliveira e família, Teresa Carreiro e Norma Velho, e ainda por todos os voluntários de Santo António que doaram o seu tempo, energia e coração para fazer desta festa da nossa paróquia uma celebração alegre e significativa. Oremos ao Senhor. E no silêncio dos nossos corações, levemos ao Senhor as nossas próprias intenções. Oremos ao Senhor. Pedimos a intercessão da Virgem Mãe de Deus, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, fonte da graça e coroa dos santos, concedei-nos por intercessão de Santo Antônio e sabendo-nos destas bem-pais, que vos apresentamos para receberem a vossa bênção, nos esforçamos por imitar o que celebramos, de modo que mereçamos alcançar no céu a glória, companhia daqueles que invocamos como intercessores na terra. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
que o meio do vosso sacrifício seja sempre por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir a unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja reunida à imagem da Santíssima Trindade apareça no mundo como o corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, a celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam por nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voltar imenso para a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos saber nestes santos mistérios. Primeiramente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Edgar e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os à luz da vossa presença. Tende a misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todo mal, Senhor, e dá muita paz a nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade,
vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos da paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos deixas a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E da paz do Senhor vos acompanhe.